Oi, meu nome é Tati, eu sou uma embaixadora de todos e hoje eu tô aqui por causa de um desafio, né, do programa, que era falar sobre um assunto. E o assunto que o meu grupo ficou, né, eu, Cat e Tams, é o espectro sexual. A gente resolveu fazer isso em perguntas e respostas. Outro esclarecimento que eu quero fazer é que muitas das coisas podem servir também para pessoas que estão no espectro romântico ou no espectro sensual, etc. Mas se pediu para que a gente fizesse só sobre o espectro assexual, então a gente vai focar só nisso. O espectro assexual é um conjunto de orientações que envolvem a falta total ou parcial de atração sexual. A orientação sexual é um termo que fala quais são as condições para que uma pessoa ache a outra gostosa. Isso é, para que a pessoa sinta atração sexual por outra pessoa. Tem orientações sexuais que falam um pouco além. Pessoas assexuais são pessoas que não sentem atração por nenhum gênero, ou pessoas que simplesmente não sentem atração sexual nenhuma. É muito comum pessoas assexuais terem exceções, então muita gente também descreve ser assexual como uma pessoa que sente nenhuma ou pouca atração sexual por outras pessoas. Muitas pessoas assexuais, embora não sejam todas, sentem que não preenchem os estereótipos de serem assexual, ou sentem que acabam tendo exceções ao longo de suas vidas. Então, por isso que existe o termo espectro sexual, que cobre todas as identidades. Existem pessoas que estão no espectro assexual, mas que não se chamam de assexuais. Então, a gente tem pessoas DM, por exemplo, que é uma orientação do espectro sexual, que não se dizem assexuais, que só se dizem DM, e isso também é perfeitamente aceitável. Assim, tipo, eu tô falando mais como um termo geral, que cobre as pessoas que querem se identificar como assexuais se elas quiserem. Isso não é oficial nem nada, mas para ser mais fácil eu gosto de separar a maioria das orientações do espectro sexual em dois tipos. Um que são pessoas que são assexuais, só que tem alguma exceção por conta de diversos fatores. O outro tipo são de orientações que a pessoa não necessariamente sente alguma exceção ao longo da vida, a pessoa pode não sentir atração por ninguém a vida inteira, mas a pessoa quer especificar alguma coisa sobre como essa pessoa experiencia a sua assexualidade. Alguns exemplos de orientações desse primeiro tipo são assefluxo, que são pessoas que flutuam entre serem assexuais e sentirem atração, né, de tempos em tempos. Então, por exemplo, a pessoa pode uma semana não sentir atração por ninguém, em outra semana a pessoa sente atração por algumas pessoas, em outro mês a pessoa sente atração assim com uma pessoa que não é do espectro sexual. E a gente também tem demissexual, que é uma pessoa que sente atração sexual só quando tiver uma conexão emocional com a pessoa. Conexão depende de cada pessoa demi. Tem gente que considera que trabalhar com a pessoa, né, e conviver com ela diariamente já faz com que a pessoa tenha atração. Outras pessoas dizem que não, que tem que ter passado por alguma experiência emocional mais intensa, que tem que ter se apaixonado e tudo mais. Então meio que depende. A identidade dele tem um monte de gente que se identifica. A gente também tem greysexual, que é uma pessoa que sente atração vagamente, fracamente ou só por algumas pessoas. Isso também é uma definição bem branda, mas a maioria das pessoas dizem que a maioria das pessoas usam a definição de que sentem atração por algumas pessoas, tipo alguma pessoa ou outra, sem ter nenhum padrão, né, ao contrário de demi. Mas outras falam que sentem atração sexual, mas sentem bem
forma bem fraca, a ponto de que é como se não existisse. E a gente também tem limite sexual, ou apoio sexual, que é uma pessoa que sente atração como se não fosse sexual, só que a partir do momento que a atração é recíproca, a pessoa perde a atração ou vai perdendo a atração. Como isso faz com que seja difícil estabelecer uma relação de atração, né, porque não tem reciprocidade, daí isso faz com que a pessoa tenha experiências muito parecidas com pessoas que não sentem atração nenhuma. Em relação a esse segundo tipo, a gente tem orientações como a egossexual, que é uma pessoa que não sente atração sexual e que geralmente também não quer fazer sexo, mas a pessoa ainda tem fantasias sexuais ou consome pornografia, só que se a pessoa estivesse realmente numa situação onde a pessoa poderia fazer sexo, a pessoa não ia querer fazer sexo, não ia sentir atração e tudo mais. Além disso, a gente tem cúpula sexual, que é uma pessoa que não sente atração sexual, mas que sente vontade de ter relações sexuais. A gente também tem pessoas omniassexuais ou panassexuais, não confundir com omnissexuais ou pansexuais sem o A, que são pessoas que não têm nenhuma atração sexual nunca, que não querem fazer sexo, que não querem falar de sexo. Seria basicamente uma pessoa sexual ao extremo, digamos assim, tipo, a pessoa quer deixar claro que não quer nada disso. A gente também tem pansexual, que é alguém que não sente atração porque acha que o conceito não é aplicável ou que é sem sentido para si mesmo. Esses são apenas alguns exemplos, é claro, existem dezenas de orientações do espectro assexual. Existem, inclusive, orientações que não se encaixam nesse padrão que eu falei, de tipo, assexual com exceção, ou assexual que não sente atração, mas que quer falar alguma coisa a mais sobre isso. Mas não tenho tempo de falar sobre todas elas. Então, dê uma pesquisada se vocês acham que se encaixam nesse espectro. Existe também uma orientação que é mirsexual, que vem de míriade, porque é para pessoas que se encaixam em várias orientações do espectro sexual, o que é totalmente possível. Sim, pessoas assexuais podem se apaixonar, tanto é que várias pessoas do espectro A, ou seja, espectro assexual, romântico, platônico, asexual, etc., dividem suas orientações em pelo menos dois tipos. A sexual, que já foi explicada, e a romântica, que seria quando a pessoa se apaixona ou quando a pessoa quer ter uma relação romântica com alguém. Existem pessoas assexuais e aromânticas, ou seja, que não sentem atração sexual nem atração romântica, mas também existem pessoas assexuais que são heteroromânticas, que são gays, que são lésbicas, que são birromânticas, que são panromânticas, que são cupioromânticas, que são apoioromânticas, etc. Eu não vou dar uma lista de definições sobre o que significa cada orientação romântica, porque isso não faz sentido. Tipo, é só tu pegar qualquer lista de orientação sexual e trocar atração sexual por atração romântica. Às vezes nem isso, porque às vezes já falam sobre atração de uma forma genérica. Desculpa, gente, eu vou ler essa parte porque tá muito difícil. Então, algumas pessoas sexuais conseguem sentir atração sexual ao ponto que relações sexuais podem ser experienciadas, assim como pessoas assexuais as experienciam, mesmo que não seja na mesma frequência, já que não sentem atração tão frequentemente. Outras pessoas assexuais gostam de sexo mesmo sem sentirem atração sexual, por causa do estímulo sexual como excitação e orgasmos. Outras pessoas não sentem tanta necessidade de sexo, mas ainda fazem por motivos práticos, como querer satisfazer a pessoa com quem estão no relacionamento, ou por querer engravidar, por exemplo. Outros podem não se importar em fazer sexo alguma vez por curiosidade ou algo assim, mas geralmente preferem evitar porque não sentem vontade de fazer sexo e não sentem bem, assim. Podem talvez não sintam prazer, talvez sintam prazer, mas ainda não se sintam confortáveis. E aí a gente tem as pessoas que sentem repulsa por sexo, que não querem ter sexo ou estar em situações sexuais de forma alguma, e que muitas vezes também não se sentem confortáveis em falar sobre sexo.
Sim, tem gente que acha que a sexualidade não existe ou que é algo ruim, porque não é uma orientação sexual que é considerada padrão, assim como gay não é considerada orientação sexual padrão, assim como bissexual não é. Então, sim, vai ter gente falando essas coisas sobre pessoas sexuais. Enquanto orientação sexual pode ser algo mutável ou algo influenciado por vivência, ainda não significa que todas as pessoas queiram uma cura, não significa que exista uma cura, não significa que deva ter uma cura, porque o mundo é diverso e as pessoas devem ser aceitas, não importa que tipo de atração as pessoas possam sentir ou não, ou por quem essas pessoas sentem essa atração. E existem pessoas que se dizem assexuais por praticidade, porque realmente não querem fazer sexo, ainda que sintam atração sexual e, portanto, não caibam na definição de ser assexual, que as pessoas geralmente usam. Pelo menos a definição que seria relativamente correta. Mesmo assim, não é certo julgar as pessoas porque a pessoa está usando a orientação errada. E isso também não significa que seja a maioria ou todas as pessoas assexuais que estejam mentindo sobre sentirem atração. Pessoas assexuais muitas vezes são invalidadas pela sociedade hétero, porque não sentem atração pelo gênero certo, ainda que também não sintam atração por outros gêneros. Porque a questão é que não é ser mais gay que faz com que a pessoa seja mais oprimida, e sim ser menos hétero. Pessoas assexuais sofrem com qualquer coisa que outras pessoas não hétero também sofrem, como bullying, como estupro corretivo, como terapia de correção, como patologização. Né? Existe uma diagnose para pessoas que não querem fazer sexo, eu não lembro agora, deixa eu ver. Não diz aqui, mas existem distúrbios listados em manuais de psicologia para pessoas que não têm vontade de fazer sexo. O DSM-5, que é a versão mais recente, exclui pessoas assexuais disso, só que a pessoa precisa se identificar como assexual para sair dessa diagnose. E como a sexualidade não é algo conhecido, pode imaginar que tem muitas pessoas que estão basicamente tomando remédio para pararem de ser assexuais. As pessoas assexuais que não querem qualquer tipo de relacionamento podem ser desumanizadas e excluídas socialmente, porque todo mundo quer ter sexo. As que querem relacionamentos, mas que não querem sexo nos relacionamentos, dizem que são pessoas abusivas, que estão torturando e forçando outras pessoas a não fazerem sexo. Dizem que o relacionamento não é completo sem sexo. Dizem que o relacionamento não é de verdade. Pessoas assexuais também são assediadas com a desculpa de que não deveriam ligar, porque não ligam pra isso mesmo. E a gente não participar desse tipo de discriminação é importante, por exemplo, não dar mais valor para pessoas porque elas querem fazer sexo, porque elas fazem sexo. E isso valor inclui nível de consciência política, felicidade, maturidade e tudo mais. Tipo, uma pessoa pode não querer fazer sexo ou não fazer sexo e ainda ser uma pessoa com tantas qualidades boas, né? Qualquer qualidade aí que tu pense que uma pessoa assexual não tem por não querer fazer sexo, quanto outras pessoas. É importante também não fazer piadas com virgens ou dizer que tipo, uma pessoa virgem precisa deixar de ser virgem. Assim como em relação a outras orientações, também é chato fazer comentários dizendo que a pessoa que é uma pena que a pessoa não está disponível sexualmente por causa de sua orientação, que é um desperdício de corpo ou qualquer coisa assim. É importante não agir como se fazer sexo ou sentir atração seja a característica essencial de seres humanos, como se não tivesse várias outras coisas que só pessoas fazem, enquanto sexo não é algo tão importante assim pra muita gente. Então é importante, né, não só para pessoas do espectro sexual, mas isso muitas vezes é contra pessoas do espectro sexual,
quando as pessoas reclamam de orientações ou de rótulos que são específicos demais. Quando reclamam que a pessoa usa rótulos desconhecidos e tudo mais, isso geralmente afeta pessoas do espectro sexual. Também é importante não falar que a orientação sexual é simplesmente de qual gênero tu sente atração e por isso pessoas assexuais têm que escolher qual é o gênero que a pessoa sente atração. Tipo, mas tu é sexual, mas tu é hétero ou tu é gay ou tu é bi? Como se não existissem pessoas assexuais que simplesmente não sentem nenhum tipo de atração, ou como se fosse, como se tipo, a pessoa devesse saber, sendo que a pessoa sente atração raramente. Isso inclui chamar orientações do espectro sexual de modificadores, ou de preferências, ou de frequência sexual. Isso não é, sabe? Se tu olhar qualquer lista decente de orientação sexual, as orientações do espectro sexual no máximo vão estar separadas porque são orientações do espectro sexual, mas não vão estar separadas porque não são orientações de verdade. É importante, né, porque pessoas que são gay, por exemplo, se tu sentiu atração por 2 pessoas na vida, como é que tu sabe que tu realmente só sente atração por um gênero ou por 2 gêneros, sabe? Não faz sentido. Então, deixa as pessoas definirem suas próprias orientações de acordo com a experiência delas, porque é isso que é mais importante do que tu saber se tu tá no nível de preferência da pessoa ou o que for. Como um bônus, eu vou falar de algumas coisas, por exemplo, pessoas assexuais, né, geralmente utilizam o apelido ace em inglês, né, que seria as, né, de asexual, ace. Daí tem várias artes assexuais que usam uma carta as, assim como tem uns significados específicos para as de cada naipe, mas agora eu não me lembro e eu também não estou a fim de pesquisar. Não sei se vocês notaram, mas essa é a bandeira dele, porque eu sou demissexual. E ali atrás também tá a bandeira assexual. As cores da bandeira são o preto para representar a falta de atração, o cinza para representar a área cinza, né, o resto do espectro assexual, o branco para representar aliades alossexuais ou zsexuais, que são pessoas de fora do espectro assexual, e a cor roxa para representar a comunidade. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo, eu espero que eu não tenha enrolado demais a ponto das pessoas não quererem assistir tudo, porque tem muita coisa pra falar, realmente é complicado não falar de tudo isso quando é o mínimo que eu poderia fazer pra algo tão importante que as pessoas falam tão pouco. É isso e até mais.